Se eu tivesse que começar tudo de novo, do zero, sem dinheiro, sem contatos, sem vantagem nenhuma, mas com a experiência que eu tenho hoje, eu faria isso aqui que eu vou mostrar nesse vídeo. E preste atenção, porque isso pode economizar anos da sua vida e eu não estou falando de teoria, estou falando de algo que alguém que saiu de um trabalho comum de estagiário ganhando um pouco, vivendo uma vida que não queria para construir algo completamente diferente. E o mais importante, cometendo erros no caminho, alguns erros e que podem salvar. Então, se você hoje está preso em uma rotina das 8 às 6, das 9 às 5, sem saber por onde começar, isso aqui é para você. Mas eu vou te avisar uma coisa do começo, isso aqui não é confortável, porque crescer de verdade exige decisões que a maioria não tem coragem de tomar. Agora me responde com sinceridade, você realmente quer ficar rico? Com sinceridade. Você só gosta da ideia de ficar rico? Porque existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Quem gosta da ideia, beleza? E quem quer de verdade, né? Mudar o comportamento, enfim. E eu agora vou trazer esses passos. A primeira é escolher sua habilidade milionária. E a pergunta que você precisa responder, qual é a habilidade que fez os milionários? Porque hoje você pode continuar fazendo o que todo mundo faz e ter o resultado médio de todo mundo. Ou escolher um jogo diferente. E aqui está o erro da maioria. As pessoas não escolhem, elas deixam a vida escolher por elas. E isso te prende. Então você precisa parar e analisar quais são as áreas onde as pessoas realmente ganham dinheiro. Empreendedorismo, vendas, marketing, mercado imobiliário, tecnologia. E aí entra algo importante. Não é sobre escolher o que dá dinheiro, é escolher algo que você aguenta ficar bom. Porque você vai ter que estudar, errar, repetir, persistir. E se você odeia o processo, você não aguenta. O segundo ponto é cortar o ambiente que te segura. Agora vem uma parte que pouca gente tem coragem de fazer, mas que muda tudo. Você precisa olhar para as pessoas ao seu redor e fazer uma pergunta simples. Essas pessoas estão me puxando para cima ou para baixo? Porque a verdade é dura, mas ela é necessária. Você não cresce rodeado de gente que não quer que você cresça. E não é sobre julgar ninguém, é sobre direção. Se você quer construir algo grande e está cercado de pessoas que vivem no básico, estão numa outra direção, isso vai te puxar para o pior. Se você anda com 5 pessoas que são obesas, você vai ser a quinta, a sexta, né? E eu falo isso de pessoas que fazem comentários, brincadeiras, tudo isso vai te desgastando, né? Aos poucos, você começa a desacelerar. E o terceiro ponto é substituir referências fortes. Você precisa substituir, e que entra uma das maiores hacks que existe. Você não precisa conviver fisicamente com pessoas alto nível, mas precisa conviver mentalmente. Estude quem já chegou lá, onde você quer chegar, obsessivamente. Então, como as pessoas pensam, como elas agem, como elas decidem, porque o sucesso tem um padrão. Quando você começa a observar isso, você começa a mudar. Quarto ponto é parar de desperdiçar tempo. Agora deixa eu ser direto com você. Você não tem falta de tempo, você tem falta de prioridade. Porque todo mundo tem 24 horas, mas aí fica no TikTok. A diferença é o que você faz com elas. E aqui entra um ponto que muda tudo. Se você quer ficar rico de verdade, você não pode viver como todo mundo. Enquanto a maioria está assistindo, está no TikTok, está no Instagram, você tem que estar aprendendo. Enquanto a maioria está distraída, você precisa estar construindo, focado na sua toca, trabalhando. Isso não é para sempre, mas é por um período onde você decide, eu vou mudar a minha vida. O quinto é aprender a investir mesmo com medo. Agora vem um ponto que muita gente trava, que é o dinheiro. A maioria quer segurança, mas crescimento exige risco. Isso não significa ser irresponsável, né? Significa entender que o dinheiro é ferramenta. E quando você começa a investir em conhecimento, em ambiente, em oportunidades, você acelera tudo isso, porque você encurta caminho. E entrar em ambientes que te forçam a crescer ajuda nisso, né? O ambiente ajuda você. Quando você entra em um lugar onde todo mundo está em outro nível, você percebe duas coisas. Você está atrás. Você pode chegar onde elas estão. Isso muda tudo, porque agora você tem uma referência real. E o mais importante, você se esforça para crescer. Um outro ponto também extremamente importante é aprender a vender. Aqui está uma das maiores verdades que existe. Se você não sabe vender, você não sabe fazer dinheiro. Não importa a área, não importa o produto. Tudo envolve venda, e venda não é manipulação, venda é comunicação, entender problemas e oferecer soluções para esses problemas. E quando você domina isso, você destrava tudo, né?
E um outro ponto também é parar de esperar para começar. Esse é o ponto onde 90% das pessoas travam, porque elas precisam ter certeza de o que elas vão fazer, mas você começa sem certeza, você começa fazendo, e esse é o processo. Por isso você tem que também definir metas claras. A riqueza ela não é abstrata, ela é matemática. Você precisa saber quanto você quer ganhar, onde você chegar, como você vai ganhar. Sem isso, você só está tentando. Né? E você precisa manter essa fome. E aqui está um ponto que muda tudo. E talvez o mais importante, você precisa manter a fome de querer crescer. Porque no momento que você relaxa, você para. E no momento que você para, você volta para trás. Então você precisa lembrar disso todos os dias. Onde você está e onde você quer chegar. E isso é como um combustível. Agora deixa eu até te perguntar. Qual desses passos você ainda não está fazendo? E o mais importante, o que você vai começar a fazer hoje? E até falando um pouquinho mais sobre essa fome, né? Você tem que ter um porquê muito forte. Por que você acorda todos os dias? Por que você levanta para trabalhar todos os dias? Qual que é o seu porquê? Por que eu estou levantando da cama hoje? Cara, mesmo que seja um carro, quero comprar um carro novo, quero mudar de casa, quero uma casa maior, quero casar com a minha namorada, eu quero fazer uma viagem, tem que ter um porquê forte, porque esse porquê forte faz você passar os dias difíceis, os dias que você não está tão afim de fazer a parada acontecer. Esses porquês vão te ajudar a crescer, a ir para um próximo nível que você está buscando, está querendo evoluir. Então é isso que muda tudo, isso que vai fazer você mudar completamente a sua percepção, ter essa fome, ter essa vontade. Então, é sobre isso, é sobre agir, sobre colocar a máquina para rodar. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, rumo aos 100 inscritos aqui nesse canal. O canal está começando, está crescendo e bora para cima, vamos fazer acontecer. Deixa o seu like, se inscreve no canal e te vejo no próximo vídeo. Fui!